O jogo agora, o jogo de ontem. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Me responde. Gostei, impossível não ter gostado. De fato, foi um dos melhores jogos do Flamengo na temporada. Foi uma aula de futebol que a gente pôde assistir ontem. O Felipe Luiz, o plano de jogo dele foi praticamente perfeito. Todos os jogadores indo bem, sistema defensivo, meio de campo sendo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. O setor ofensivo também, a gente comentou isso aqui ontem, que independentemente da escolha dele, eu acho que seria uma escolha que ele iria acertar e deu certo. A escolha dele, o Flamengo ontem foi soberano em todos os sentidos, em qualquer momento do jogo, o Flamengo não esteve perto de sofrer gol. Eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade. Em nenhum momento o Internacional chegou perto de fazer um gol. Tudo bem, teve uma bola na trave ali, mas eu acho que... No finalzinho, mas eu acho que foi muito mais também na base do susto, e o Rossi estava na bola. Se você parar e analisar o lance, o Rossi ele estava na bola. Se a bola fosse no gol, ele iria fazer a defesa. Então a gente pode definir o Flamengo extremamente soberano em todos os sentidos. Quero destacar o lado direito do Flamengo, o Varela e o Gonzalo Plata. E por que eu estou destacando? Porque o Flamengo perdeu dois importantes jogadores que atuavam pelo lado direito, o Wesley e Gerson. E o Flamengo está passando por uma transição. O que eu estou querendo dizer? Que o Flamengo está passando por mudanças no elenco e ainda nem chegou no auge. Eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir muito mais com o passar do tempo. O Saúl, por exemplo, aprimorando a forma física dele, o Samuel Lino se encaixando mais do lado esquerdo com o Alexandro, o próprio Carrascal ainda não teve muita chance no time do Flamengo, então a tendência é que o Flamengo ainda evolua mais. Então, respondendo a sua pergunta sobre ontem, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo. O Flamengo foi melhor em todos os sentidos e eu quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o trabalho dele é muito bem feito. Porque você acabou de mencionar, em 3 jogos contra o Internacional, 3 formações diferentes, o Flamengo fez um placar agregado no Internacional de 6-1. E não é só o placar que chama a atenção. Em nenhum momento o Inter foi melhor que o Flamengo nesses 3 jogos. Talvez no segundo tempo do jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Inter possa ter ido melhor. Aqui no Maracanã. Talvez, ainda tem debate. Mas, por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo de ontem, o Flamengo foi melhor em todos os sentidos. Parabenizar o técnico Felipe Luiz. Óbvio, ele tem importantes jogadores, tem um elenco para ele. Vou te dar um exemplo. O Vinha nem banco de reserva está ficando. O Michael nem banco de reserva está ficando. O próprio Juninho nem banco de reserva está ficando. E a gente está falando de jogadores que teriam vaga em vários clubes da Série A do futebol brasileiro. O elenco é muito bom, ele tem uma matéria-prima muito boa. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se você não tiver um treinador que não saiba trabalhar esse elenco. E o Felipe Luiz sabe trabalhar esse elenco. Então parabéns para ele e para os jogadores também que fizeram uma partida brilhante no Beira-Rio ontem. A dupla está decretada? Saúl e Jorginho, Lucas Pedrosa? Ele encontrou uma solução para um problema que a gente já vinha trazendo aqui há muito tempo, que era o Saúl é o substituto do Gerson? Cara, não tá dando certo. E outra coisa, o Flamengo tá caindo de nível na sua dupla de volante. Everton Araújo e Alan, com todo respeito a esses dois jogadores, eles não acompanham o nível dos atletas do Flamengo. O nível dos atletas do Flamengo, da defesa e do meio para frente, são atletas que frequentam seleções. São atletas que frequentam a seleção brasileira, equatoriana, entre outras, Uruguai e tudo mais. O Alan e o Everton Araújo, eles são muito bons jogadores para outras equipes medianas. Para o Flamengo, eles precisam de uma qualidade maior. E quando o Flamengo encontra Saúl e Jorginho, que são jogadores que atuaram nos maiores clubes do mundo, o Saúl parece que encontrou a sua forma física também ideal, digamos assim, para aguentar o futebol brasileiro. E tecnicamente o Flamengo conseguiu suprir a questão da imposição física com a qualidade. Então ontem a gente viu um Flamengo totalmente controlador dentro da partida contra o Internacional. Realmente foi uma coisa que eu li esses dias lá no Instagram, no Twitter e tudo mais, que o papel picado foi o maior adversário do Flamengo na partida. E foi mesmo, porque o Internacional não deu nem pro cheiro, não teve nem grandes oportunidades. Teve uma bola na trave ali, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa. O jogo foi controlado pelo Flamengo. O Flamengo jogou muito melhor no Beira-Rio do que jogou no Maracanã, para vocês terem noção. O primeiro tempo do Flamengo no Maracanã foi muito bom, mas no segundo tempo o Inter ainda conseguiu fazer uma graça. Deixou o Flamengo desconfortável. No Beira-Rio, nada disso. Plata jogando muito bem, Arrascaeta mais uma vez decisivo, o próprio Saúl jogou muito bem, Jorginho e o Léo Pereira e o Léo Ortiz, seja lá quem for que o Ancelotti está observando, os dois merecem uma oportunidade na seleção brasileira. Beira-Rio não, tem um novo nome o estádio do Internacional. Põe aqui na tela, já viu, Vene Casagrande? Não, eu tô curioso. Por favor, pode colocar La Casa de Papel. Fica.
Parabéns para quem teve essa ideia. Eu gostei genial. do papel picado. Parabéns, genial. Coisas da internet. Chuva de plata também eu vi. Chuva de plata. E parabéns ao gênio do Internacional que teve essa ideia. Gênio, assim, na base da ironia. Porque, pra mim, só prejudicou o Internacional. Claro. E dizem que até os próprios torcedores se irritaram na hora, né? Então, assim, já começa o jogo com aquela insatisfação. Jogador, porque assim, tem todo o preparativo pro jogo, né? Sim. A conversa no vestiário, a pré-eleção e tal. O aquecimento. O aquecimento. Aí você chega lá, cheio de vontade, cheio de tesão pro jogo. Aí, de repente, você tem que parar. Sabe, eu acho que pro Internacional foi muito pior do que pro Flamengo. Thiago Maia falou isso ontem, inclusive. Ele falou, cara, atrapalha. Claro que atrapalha. E atrapalha mesmo. Agora, Arrascaeta foi eleito o melhor da partida e mais uma vez tem sido decisivo. Antes disso, eu quero, por favor, que ele pediu pra botar o corte do Vene. Não. É um pedido do Pedrosa, pô. Ele merece. Ele pediu ontem o corte do Pedrosa. Olha só, ele errou algumas coisas. Mas, pô, também não é. Ele não é, ele é jornalista, não é vidente. Eu não fiz a mega, eu fiz a quina. Ele foi bem. E eu te induzi a fazer a mega e você não foi comigo. Eu falei, gol no final. Aí você, é verdade. Final não. É verdade. Final não. Eu falei, não falei? O segundo gol no final, aí você, não, final não. O quê? Os 25 do 25 do segundo tempo. Se ele tivesse jogado, ele não ia garantir 20 milhões, mas 1 milhãozinho tava na conta dele. Ele tava fazendo um churrasquinho de legumes. Cadê? Rodou o corte de Vene Casagrande ontem. Nos primeiros 25 minutos, o Internacional vai pra cima do Flamengo, vai tentar pressionar, vai tentar abrir o placar. E aí o Flamengo vai achar um bom contra-ataque e vai abrir o placar. Não quer falar quem, não? Arrascaeta. Vou dar essa moral pro Arrasca. Perfeito. Beleza? Aí vem, pressão, tal, mas vem o intervalo, 1-0 Flamengo. No segundo tempo, a mesma história. O Internacional vai pro tudo ou nada, vai tentar empatar, vai tentar virar pra fazer 2-1 pelo menos, levar pros pênaltis. Aí você vai meter um gol aos 45, pode falar. Não, antes do 25 já faz o 2-0, a torcida Internacional começa a vaiar, gritar, a torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa lá, em minoria, obviamente, gritando olé, Beira-Rio, a nossa casa, e pronto, 2-0 Flamengo. Você só errou uma parte. O Internacional vai pressionar. Pressionar. Mas, assim, mas o que o Arrascaeta jogou mais uma vez, ontem? Não dá. E eu falei Arrascaeta aqui não é por acaso, é porque de fato ele tem sido extremamente decisivo nessa temporada. É o artilheiro do Flamengo, inclusive, nesse ano. É o momento artilheiro do jogador. Não é por acaso isso. E assim, brincadeiras à parte, gente. O fato de eu ter dito isso aí é muito mais estudo dos jogos. Por exemplo, o Internacional nunca joga na postura que deveria jogar ontem. E era óbvio que ia sair mais pro jogo. E o Flamengo, a gente sabe tirar proveito disso quando a equipe adversária vai para cima. Então, assim, não foi por acaso. Obviamente, fazendo estudo das duas equipes. E, assim, o Flamengo, para mim, repito, foi extremamente soberano. E, de fato, não é nenhuma surpresa para mim esses 2-0 do Flamengo em cima do Internacional dentro do Beira-Rio. Uma análise bem franca do que foi o Flamengo em cima do Internacional. Falei na minha introdução aí, foi uma aula do técnico Felipe Luiz. Tem que parabenizar muito esse treinador que tem uma matéria-prima muito boa para trabalhar. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Estamos falando de um elenco, por exemplo, o Vinha, que seria titular em vários clubes da Série A do futebol brasileiro, nem relacionado está sendo. Porque, segundo o Felipe Luiz, a concorrência é grande. Estamos falando de um Michael que nem relacionado está sendo. Juninho, que embora não seja prime, mas seria titular em vários clubes da Série A. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Mas, se está desempenhando dentro de campo, é graças também ao trabalho do Felipe Luiz. Não adianta nada você ter um elenco muito bom se o treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar, ele vem mostrando isso, e mostrou isso nos 3 últimos jogos, os 3 jogos contra o Internacional. O Flamengo deu um baile nos 3 jogos, com 3 formações diferentes. No jogo de ida da Libertadores, no final de semana, no Campeonato Brasileiro, e ontem, quarta-feira, também pela Libertadores, foi um baile. E eu vou mostrar para vocês agora que lá no SBT Sport Rio, no programa de quarta-feira, horas antes do jogo, eu falei como é que seria o roteiro. A um determinado momento ia apertar o Flamengo, fazer uma pressão no Flamengo. E nem isso aconteceu.
Não aconteceu nada disso. O Flamengo em nenhum momento foi pressionado pelo Internacional, em nenhum momento levou susto, nada. Foi um passeio do Flamengo dentro do Beira-Rio, em todos os sentidos. O plano de jogo do técnico Felipe Luiz deu certo em tudo, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. O Flamengo está se tornando o Real Madrid do futebol brasileiro e isso tem assustado muita gente. Não é exagero dizer isso. Olha o time do Flamengo. O Saúl chegou jogando bem. O Jorginho está comendo a bola. O Arrascaeta é chovendo molhado. O Flamengo tem um Pedro no banco de reservas. O Flamengo tem um Everton Cebolinha no banco de reservas. O Flamengo tem atualmente o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, top 10 do mundo. O Flamengo está se tornando uma força absurda no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento, mas o fato é que é um tema importante que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Fecha aspas. Na boa, Alessandro Barcelos, isso aqui beira o ridículo. O Flamengo está se tornando essa força porque o Flamengo resolveu tomar o remedinho amargo em 2013. Na ocasião, abriu mão do Wagner Love porque não tinha condições de pagar o salário do Wagner Love. Ou seja, quis fazer uma reformulação financeira. Começou em 2013, estamos em 2025. E o que o Internacional faz? Vai na contramão. O Internacional contrata sabendo que não pode pagar. Isso para mim é um absurdo. O Internacional jogou com o Thiago Maia ontem de titular, sendo que nem pagou ao Flamengo ainda. É muito fácil falar de diferença financeira quando o próprio clube, no caso você, não quer fazer aquilo que deveria fazer. Por que não deixa de contratar para pagar as dívidas? Vocês devem ao Flamengo, devem dever a outros clubes e continuam contratando. É que nem eu, vou dar um exemplo aqui. Eu estou devendo, sei lá, o meu cartão de crédito e continuo comprando carro novo, continuo pagando viagem cara. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Essa declaração aqui não tem nenhum embasamento. Tá falando isso porque foi eliminado. Segundo a apuração do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo se movimenta nos bastidores para tentar dar um chapéu no Grêmio e avançar pela contratação de Roger Guedes. O atacante, que analisa propostas para definir seu futuro, vê no rubro-negro a chance de ganhar ainda mais visibilidade e, consequentemente, aumentar suas possibilidades de ser lembrado pelo técnico da seleção brasileira, já de olho na Copa do Mundo de 2026. A prioridade do jogador seria o Flamengo, justamente pelo peso do clube no cenário nacional e internacional. Uma boa passagem pelo time carioca poderia representar um salto importante em sua carreira. Apesar do interesse, o técnico Felipe Luiz ainda mantém certa cautela. O treinador acredita que Roger Guedes pode enfrentar dificuldades para se adaptar de imediato ao seu modelo de jogo, mas não esconde que enxerga no atacante qualidades técnicas e poder de decisão capazes de fortalecer o elenco. Internamente, a avaliação é de que, com ajustes e conversas, o jogador teria plenas condições de se integrar rapidamente ao grupo. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra já estuda oferecer um contrato de 2 temporadas, demonstrando confiança no potencial do atleta para ser uma peça de impacto no setor ofensivo. A negociação promete novos capítulos nos próximos dias, mas o movimento sinaliza que o Flamengo está disposto a investir para contar com Roger Guedes e vencer a concorrência do Grêmio. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Roger Guedes será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.